Shalom Aleichem. Olá a todos vocês, né, que têm nos acompanhado. Sou da congregação judaica, né, messiânica, Beit Tefillah HaMashiach, casa de oração do Mashiach, do ungido, do Messias de Israel. Né? Quero fazer um vídeo rápido, não muito demorado, para não enfadar vocês. Quero falar sobre acerca do dízimo, mas não é acerca do dízimo em si, mas quero falar de com que Yeshua mantinha o seu ministério. Dízimo, toda pessoa que frequenta uma igreja, os pastores ou aqueles que se denominam líder, diz que é para a obra do Eterno. Para eles afirmarem esta palavra, tem que haver base bíblica. Se não há base bíblica, é falácia. Então, nós temos que entender com que, primeiramente, vamos do início. Israel. Com que Israel se mantia? Como que Israel mantinha o ministério dos sacerdotes? Tudo isso. Está em Deuteronômio 12. O dízimo era para sustento dos sacerdotes, não só dos sacerdotes, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados. Então o dízimo era para quem trabalhava no templo. Levita era a tribo que era responsável por colher esse dízimo, por receber esse dízimo e compartilhar com aqueles ao qual tinham direito. O sacerdote, o porteiro, levita, que trabalhava no templo, todas as categorias que trabalhavam no templo. Porque no templo não tinha só sacerdote. Tinha aquele que zelava, tinha aquele que ficava como guarda, tinha outros, vamos dizer assim, cargos no templo. Tinha aqueles que louvavam, então no templo não havia só os sacerdotes, havia a tribo de Levi, não vou dizer toda, mas uma boa parte da tribo de Levi fazia o serviço no templo. Por isso que o Eterno constituiu o dízimo para quê? Para o mantimento dele. Não só deles, mas daqueles que não podiam trabalhar, daqueles que tinham alguma dificuldade, até mesmo do estrangeiro que chegasse na terra de Israel, que não tivesse como trabalhar, não tivesse como conseguir o seu sustento, poderia ir no templo e se alimentar. Essa é a regra bíblica do dízimo. Então, dízimo não é para manter ministério de ninguém. Eu vou provar isso na Bíblia. Primeiro, nós sabemos que o dízimo foi constituído para que alimentar bocas necessitadas. Então, com o que se fazia? Construía, por exemplo, um tabernáculo. Com o que Moisés? A Bíblia diz que Moisés fez o quê? Pediu oferta a mando do Eterno. Aqueles que sentissem no coração em contribuir, contribuíram. Então, o povo de Israel juntou muita ouro, muita prata, tudo que foi necessário para construir o tabernáculo. Então foi com oferta que se construiu o tabernáculo. Eu já fiz um vídeo que está no YouTube, a finalidade do dízimo. Lá tem todos os versículos acerca disso que eu estou falando aqui. Lá você pode acompanhar no YouTube. Felipe Cunha, só você acompanhar no YouTube vocês vão achar esse vídeo que tem mais detalhadamente todos os versículos. Eu quero falar sobre o mistério da pregação de Yeshua HaMashiach. E eu só estou trazendo sobre o dízimo para que vocês tenham uma ideia porque que os pastores hoje dizem que o dízimo é para manter ministério, sendo que o dízimo, a finalidade é sustento do sacerdote, viúva estrangeiro. O dízimo é um preceito do território de Israel. Não vemos o Eterno pedir a Moisés para que dê dízimo no deserto. Por que não pediu no deserto dízimo? Porque no deserto não tinha como plantar, não tinha como fazer atividade de serviço. Então, mas no deserto foi pedido oferta. Então, no deserto teve oferta para construir o tabernáculo. E não se ouve falar de dízimo. O dízimo foi constituído a partir que eles entraram em Jerusalém. Então, lá foi constituído o dízimo. Deuteronômio capítulo 12. Mas quando nós chegamos na Brit Hadashah, na nova aliança, na renovação da aliança, quando Yeshua vem, ou o ungido vem, Yeshua pega uma nação corrompida com sacerdotes no meio da politicagem, né? Roma entrou, dominou, então os sacerdotes que estavam ali não temiam o Eterno, os sacerdotes eram colocados, vamos dizer, por influência de pessoas do império, não
por uma linhagem sacerdotal, porque João Batista era da linhagem sacerdotal e não foi sacerdote. Então, João Batista era para ter sido um sacerdote, não foi. Então, nós vemos que aquelas pessoas que estavam ali haviam, né, não eram totalmente, não estavam no centro da vontade de Hashem. Então, o que ocorreu, quando Yeshua chega, a constituição do dízimo está lá clara. Só que havia pessoas trazendo comércio para dentro do templo. Então, o que Yeshua fez? Os expulsou do templo, dizendo: a casa do meu pai é casa de oração e vocês estão fazendo casa de salteadores, casa de ladrões, né? E nós vemos na casa de comércio, na casa de Hashem, não é para fazer comércio. Então, Yeshua deixou claro que a casa do Eterno é casa de oração, é casa de ter comunhão, é lugar de, vamos dizer, se reunir para prestar homenagem a Hashem. E quando Yeshua vem, ele começa a pregar. Ele usou o dízimo. Primeira coisa que eu te pergunto, Yeshua quando veio, ele pegou a nação que dava dízimo, mas ele não se usou do dízimo para bancar o ministério, porque não tem lógica ele usar o dízimo para bancar o ministério dele. Se o dízimo era da ovelha, era da alimento. Ele não toca no dízimo. O que ocorre, pessoas mantêm o ministério dele. E isso está na Bíblia. Isso está em Lucas capítulo 8. Eu vou deixar claro, é base bíblica. O que eu estou trazendo aqui não é ideologia minha, não é coisa da cabeça do homem. Está na palavra de Hashem. Lucas 8, versículo 1. Com que Yeshua mantinha o ministério dele? Aconteceu depois disso que andava Yeshua de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o anúncio do reino de Deus, reino de Hashem. E eu estou usando a Bíblia de João Ferreira de Almeida para vocês não dizer que eu estou usando a Bíblia de judeu. E é isso que eles falam, que a minha Bíblia é diferente. Estou usando João Ferreira de Almeida. De aldeia a aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, né, que é hebraica Miriam, chamada Madalena, da qual saíram 7 Shedim, demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, e muitas outras, vejo muito texto, vou passar o mouse, e muitas, aqui ó, muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com seus bens. O termo ali em grego é huparchouta, ou uparchonta, quer dizer possessões, mercadoria, bens, propriedades. Outras traduções, fazendas. Então, elas prestavam assistência ao ministério de Yeshua para ele poder se manter e poder pregar a palavra. Da onde vinha o recurso para se pregar a palavra de Hashem? Das ofertas que mulheres de possessão tinham. Então elas contribuíam para o ministério de Yeshua. Aí Paulo diz em uma das suas cartas assim, que Yeshua nos ensina, que Jesus nos ensina, estou dizendo do jeito que o cristianismo usa, Jesus, que Jesus diz que devemos, quem prega o evangelho deve se sustentar do evangelho. Veja só, Paulo está falando algo claro. Com o que Yeshua mantinha o ministério dele? Com ofertas voluntárias. É o que Paulo está dizendo. Com que Yeshua se mantinha? Com ofertas voluntárias. E com que nós devemos manter o ministério daquele que é chamado, não aquele que se chama, para pregar a palavra de Hashem? Ofertas voluntárias. Dízimo é constituição de Israel. Possessão, vou dizer claro, é um imposto da terra de Israel. Vou dizer geograficamente, só quem mora em Israel, só quando há o templo de Jerusalém, pode dizimar. Você vai me dizer. Então tá bom, filho. Mateus capítulo 23. 23 fala do dízimo. Jesus falou do dízimo. O cristão vai dizer. Então vamos ao versículo, analisar ele com a Bíblia, João Ferreira de Almeida. Vocês podem ver que aqui em cima eu tenho muitas traduções, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, não é por falta de Bíblia. Almeida do século XXI, eu tenho literal, grego interlinear, hebraico, com Strong, tem
muitas traduções. Eu vou usar a de João Ferreira de Almeida. Para você não dizer que eu estou usando outro tipo de Bíblia. Capítulo 23 de Mateus, Matitiarro, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, porque dais o dízimo, a décima parte de hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Lei está em letra maiúscula. Está dizendo os mandamentos mais importantes da Torá. Torá é instrução. Isso é o primeiro livro da Bíblia. Yeshua está dizendo que a lei é um preceito da Torá. Só que os judeus estavam dando o dízimo, que é um preceito da Torá, mas esquecendo do mais importante da Torá. Quando ele diz esquecendo do mais importante da Torá, é que esses judeus cumpriam a Torá, porque dízimo está na Torá. Mas eles negligenciavam o que está de mais pesado, o termo ali pesado, mais importante, o mais importante da lei. Da lei, nomos, preceito, baros, né, pesado. Vemos aqui, ó. Baros, quer dizer, o mais pesado da lei. O que tem mais peso da lei não é o dízimo. Vamos ver o que é? Justiça. Olha lá. Crisis quer dizer repartição, justiça social. Em hebraico, uma pessoa quando é justa é chamada de tzadik. Pessoa justa é chamada de tzadik. E fazer justiça nós damos tzedakah. Justiça social, que é compartilhar os bens com os necessitados. Por quê? A Bíblia diz que Noé era justo, ele era um tzadik, ele era um homem reto, um homem que seguia os preceitos, um homem que andava com Deus. Então a palavra tzadik, ela abrange muitas características que um homem de Deus deve ter. Não apenas ajuda social, andar em retidão com as suas contas, o cara, para ser justo, tem que pagar as contas, tem que ser justo diante da sociedade, tem que pagar os impostos ao governo, não pode negligenciar o que a justiça determina, é claro, sendo que a justiça não abole, né, não pode abolir a lei do eterno. Se a justiça do homem for de acordo com a lei, tem que ser cumprida. Só não pode, como eu posso explicar, não pode anular a lei do eterno. Quando chega ao ponto, aí nós falamos o que Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto a lei do homem anda com a lei de Deus, anda em conjunto, nós seguimos a lei dos homens conforme tem que ser feito. Então, a justiça é o mais importante. Justiça social, retidão, né? É uma pessoa justa. Misericórdia, né? Elios, misericórdia. Em hebraico, hesed. Hesed é bondade. Hesed é a pessoa que perdoa. Hesed é a pessoa, por exemplo, chega a pessoa faz tanto mal a você. Aparentemente ela não merece que você a respeite ou quando ela precisar de você, você demonstre amor por ela. Aparentemente. Mas misericórdia é o quê? É você não levar em conta aquilo que a pessoa te fez. É você perdoar, é você amar. Misericórdia é algo muito interessante, é algo muito importante. Misericórdia e fé. Fé, pistes, em grego, quer dizer fé. Em hebraico, pistes, eu não sou muito bom em grego, né? Eu sou fraquíssimo em grego. Mas em hebraico é emuná. Emuná quer dizer confiança, fidelidade. Então, Yeshua está dizendo que a justiça, né, ser um tzadik, ter hesed e ter emuná é mais importante que os 10% dado ao templo. Ele está falando para judeus que estão sobre a lei de Moisés, que estão numa nação chamada Jerusalém. Então, o que ocorre? Os pastores hoje dizem que o dízimo, o que Yeshua está citando aqui é um dízimo, sim, dos judeus, não dos gentios. Que esse dízimo aqui é para ser dado em Jerusalém, para quem mora em Jerusalém, para quem é circuncidado na carne, para quem mora em Israel. Então, mas eu não posso usar isso como, vamos dizer, eu não posso usar o dízimo como exemplo
de uma forma de gratidão a Deus? Sim, eu posso dizer que eu dou 10% porque eu quero honrar a Deus por tudo que Ele me deu. Sim, mas não posso criar um legalismo nem algo obrigatório. Por quê? Porque se eu faço isso, eu tenho que ter base na palavra. E a base que Yeshua pregou é a Torá. Yeshua não criou mandamentos. Ele disse, eu não vim anular, eu vim completar. Ele veio o quê? Encher totalmente, é como um vaso que não está totalmente cheio. Vamos dizer, uma xícara. Eu tenho uma xícara aqui. Então ela está pelo meio. E Yeshua veio completar. Completar é encher totalmente. É aquilo que está faltando. Ele deu o acréscimo, vamos dizer, ele acrescentou a Torá. Exemplo, que ele disse assim, ó, vocês ouviste, não matarás. Mas ele disse o quê? Aquele que sentiu ódio sem razão pelo seu próximo já é um assassino. Yeshua acrescentou um mandamento que é algo espiritual, algo que nós não tínhamos um entendimento mais claro, algo que a gente precisava compreender. Então ele veio trazer entendimento. Por exemplo, o adultério. Ele disse, não adulterarás. Vocês não ouviram os antigos dizer? Os antigos o quê? Os seus pais, a sua descendência, os seus pais disseram para vocês, vos ensinaram, né? Quer dizer o quê? Vocês aprenderam na Torá que não se deve adulterar. Mas se você, é o ato, adulterar é o quê? Um homem sair com uma mulher casada, ou a mulher casada sair com um homem casado. Isso se chama adultério. Ele disse, vocês ouviram o que vocês aprenderam dos seus pais. Eu estou acrescentando agora. Quem olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou com ela. Ele trouxe, além do mandamento que já existia como base da Torá, ele acrescentou aquele mandamento algo importante, algo que traz o entendimento, como as coisas de Deus são sérias. Ele trouxe, completou aquilo que nós não tínhamos no entendimento. Então ele não veio abolir, ele veio cumprir. E ele não usou o dízimo para o ministério dele. Então, se Yeshua não usou o dízimo, usou a oferta para o ministério dele, por que eu vou obrigar a congregação a fazer isso? É claro que Yeshua disse que o mais importante da lei é justiça. Então nós falamos de Sedaká. Sedaká é a base do judaísmo. É o quê? É você dar assistência aos irmãos da fé. Paulo disse isso, que foi juntar coletas para os irmãos pobres da Judéia. Atos capítulo 6, os irmãos compartilhavam tudo o que tinham. Isso é justiça social, Sedaká, amor ao próximo. Isso é o que ensina a Torá. Então, eu não posso dar 10% para uma congregação? Sim, mas a congregação precisa fazer o que tem que ser feito. Compartilhar. Não pode haver necessitado na congregação. Não pode ter aquele irmão com a conta de luz atrasada, vai cortar a luz dele. Aí vai pedir o pastor. O pastor disse que não tem para ajudar. E o cofre está lá com saldo de tantos milhões, de tantos reais. Isso não é justiça social. Justiça social é todos ter tudo em comum. Senão, não é comunidade. Senão, não é congregação de Hashem. Eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado os nossos vídeos no YouTube, no Facebook. Aqui nós falamos o que está na palavra de Hashem. Teu pastor vai dizer que eu sou um herege, vai dizer que eu sou a congregação que eu pertenço é seita. Eu já fiz um vídeo de seita provando que seita é todas as igrejas que saem do judaísmo. Isso são seitas. Seita, o termo seita, quer dizer algo que saiu de uma religião principal. E o judaísmo é a religião mais antiga do planeta. O judaísmo começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus disse para Abraão, Avram, lelecha, quer dizer, Abraão, que ainda era Abrão, saia por ti mesmo. E Deus quis dizer para ele, saia do meio da idolatria, porque Abraão vivia em Ur dos Caldeus, sul de Babilônia, hoje Iraque. Saia daí, saia do meio dessa população idólatra, que eu vou fazer de você um grande povo, uma grande nação, e através da tua descendência abençoarei todos os confins da terra, todas as nações da terra, todos os povos, todas as nações. Então Avraham, Avraham, o nosso pai, vamos dizer assim, da fé, ele foi o que começou o judaísmo. E dele veio o Mashiach, ou ungido.